participação assistindo essas sessões, certo? Você tem o tempo que você achar que é necessário, a dinâmica a gente funciona daquela forma de você vai fazer sua apresentação, e na medida em que as perguntas surgindo, às vezes mesmo dentro da apresentação, elas já vão surgindo, e aí você vai respondendo, enfim, a gente vai fazendo isso aqui como um grande debate. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu acho que esse curso está sendo muito interessante, a gente está discutindo coisas muito legais, certo? E uma coisa que também está sendo muito legal é que todo mundo que a gente está chamando está aceitando participar, né? E vai tornando o curso realmente muito mais diverso mesmo, né? Com pessoas Legal. Que entendem a temática, isso é muito bom. Então, muito obrigada. Oi, gente, boa noite. Vou começar agradecendo a Daniele pelo convite. Eu tenho acompanhado algumas vezes, até no início eu comecei, eu ainda consegui vir, mas, enfim, normalmente eu estou em sala de aula nesse horário, mas eu não queria perder essa oportunidade de falar sobre um tema que eu, particularmente, acho muito interessante, né? Eu tenho estudado legislativo já tem algum tempo, e aí eu vou falar um pouco aqui da minha trajetória, até para vocês entenderem mais ou menos como foi o meu caminho para chegar a essa tentativa de compreender o legislativo, né? E o aspecto que eu escolhi estudar e pesquisar. Eu fiz a graduação estudando partido político, dinâmicas internas de partido político, no caso, Partido dos Trabalhadores. Quando eu fiz a minha dissertação, eu trabalhei com o legislativo estadual do Ceará, dentro de um determinado mandato, e a minha grande questão era, dentro desse ponto do legislativo, era pensar a conexão eleitoral e a ação política dos deputados estaduais, né? Qual era esse vínculo entre essa ação que parecia que tinha uma dinâmica, aqui no Ceará tem uma dinâmica particular, que é interessante de se analisar, que é normalmente um apoio ao governo, um apoio ao governador, e a partir disso me trouxe outras questões, né? Acabou que essa pesquisa me trouxe outras questões mais profundas do sistema político, que foi o que eu tentei investigar na tese, o que eu investiguei na tese. Na verdade, isso fala muito de reforma política, porque é sempre um tema que recorrentemente, desde da Constituição de 1988, já era falado, e eu meio que na inocência de perguntar por que quer tanto, o que é que querem tanto mudar o sistema, qual é a dificuldade, fui investigar. E a reforma política, na verdade, me levou para um caminho muito mais interessante, porque o que eu acabei fazendo foi compreender o legislativo como um espaço de um grande jogo. Um grande jogo que existem regras definidas, que já existe a regra definida, e que tudo funciona segundo estratégias, né? Funciona segundo as estratégias, seja por atores individuais, seja pela dimensão coletiva, e existem muitas formas de agir, né? E se dá bem quem conhece as regras formais. E aí, eu acho que o que eu trouxe, o que eu quis trazer para vocês hoje, foi essa dimensão de como funciona, porque algumas coisas ficaram mais claras no decorrer da minha pesquisa, que eu só consegui compreender quando eu parei de ler o regimento e fui viver lá na Câmara, né? Primeiro, eu estudei muito o regimento, muito focada em regra, já que o que se alterava era regra, aquela coisa bem regra, bem estudiosa mesmo, de estar dentro de um gabinete, entendendo todas as regras, para depois entender o jogo, só que o jogo é melhor de entender quando você vê acontecendo, né? E aí é curioso, porque parece um jogo mesmo, quando você se coloca disponível para jogar algo, você pergunta quais são as regras, né? Uma ou outra regra não te contam direito como é que funciona e como é que você pode manejar, né? Acabam esquecendo, coincidentemente. Outras você começa a movimentar, articular melhor, de acordo com o que você vai ficando mais familiarizado, e assim você vai montando estratégias, né?
E então foi assim, dessa forma que acho que eu vou tentar apresentar aqui para vocês esse funcionamento do legislativo, né? E entendendo que são professores que estão ali lidando com jovens, então é uma linguagem tão técnica, mas que quando a gente coloca nessa dimensão de imaginar que é uma estratégia de jogo, fica um pouco mais fácil, né? Eu estava até brincando com a Daniela, dizendo que eu testo explicar as coisas para o meu filho, que tem 14 anos, então se ele entender mais ou menos, é porque eu estou sendo mais ou menos didática, né? Para uma coisa tão complexa, que é o jogo no legislativo, né? Que é o jogo político, na verdade. Na minha tese, eu trabalho muito com a perspectiva do Pierre Bourdieu, mas aqui eu não quis trazê-lo, eu quis trazer uma literatura mais da ciência política. Eu estou começando aqui a apresentar, não tem nada de mais nos slides, é só para vocês irem acompanhando. Na hora que quiserem, como a Daniela falou, vocês podem já ir perguntando, não tem problema nenhum, que eu vou acompanhando, né? Eu coloquei aqui esse baralhinho, ele só vai aparecer nesse primeiro slide, que é só uma ilustração mesmo, para chamar a atenção e a gente pensar de forma estratégica, né, que eventualmente a gente pode fazer uma referência a algum jogo que seja conhecido para todos. E aí, reforçar. A gente começa, para pensar sistema político, a gente tem que imaginar, assim, que são espaços em que o jogo vai acontecer. Existe uma dimensão que é o sistema de governo, que a gente tem ali a divisão entre poderes, que tem um presidencialismo, né, onde ocupa o presidente, e a gente vai entender por que o presidente é tão forte, dentro do nosso sistema político brasileiro. Então, nós temos ali um presidencialismo que tem uma divisão de poderes, que na ciência política chama-se de freios e contrapesos. Eu acho que já se tornou até um termo um pouco comum, a gente costuma ouvir, até nos jornais, a gente já escuta falar, acompanhando twitters, enfim, né? Essa é uma dimensão de senso comum do outro, talvez, mas de freios e contrapesos, de entender que esses poderes, de alguma forma, buscam se equilibrar. Nas eleições de 2018, era um dos argumentos de apoio ao Jair Bolsonaro, era isso, ele não ia conseguir fazer o que quisesse, porque teria esses freios e contrapesos para segurar o Bolsonaro. E de alguma maneira a gente viu que ele precisou entrar nesse jogo de freios e contrapesos, se associando ali a algumas forças políticas que muitas pessoas, né, que a gente costuma também, já numa linguagem que as pessoas normalmente utilizam, que é o chamado centrão, né, mas o centrão eu vou falar aqui de acordo com o que eu for apresentando como exemplo. Então, nós temos essa dimensão de sistema de governo, em que nós temos 3 casas, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Temos um sistema partidário, que aqui no Brasil a gente fala que ele é multipartidário, e aqui tem a dimensão histórica desse multipartidarismo, apesar de, no outro período, né, no período de 46 a 64, que foi o outro período democrático brasileiro, nós tivemos um multipartidarismo, mas o que na ciência política a gente normalmente fala é que foi o excesso de partidos, ou multipartidarismo exacerbado, né, que fez com que, assim, que extrapolou o sistema, né, muitos partidos fez com que o sistema ali travasse, e isso, de alguma maneira, colaborou para que o bipartidarismo fosse implementado em 1964. Deixando claro, e isso é muito interessante, é a primeira coisa que eu acho que é legal de ressaltar, e que no momento que vocês tiverem que explicar para os alunos, isso é muito importante ser falado dessa forma, é que o bipartidarismo, apesar de existir um ato institucional, né, apesar de existir esse ato formal, o bipartidarismo, ele existiu porque, numa dimensão prática, ficava impossível formar partidos. Então, era mais a dimensão prática do que necessariamente a proibição. Pelas regras, se definiu o bipartidarismo. Era tão difícil ter uma disputa partidária em outra legenda, que apenas 2 partidos conseguiam
fazer parte dentro das regras formais, né? Então, em 88, quando foi pensado o novo sistema partidário, os constituintes, junto com os movimentos sociais, queriam multipartidarismo, que era uma forma de garantir que o maior número de grupos coletivos, pessoas, fossem representados, né? Todos precisam ser representados em dimensões diferentes. E, por isso, no nosso sistema eleitoral para o legislativo, nós somos proporcional de lista aberta. E é muito engraçado, porque esse proporcional de lista aberta, às vezes a gente decora, o sistema eleitoral é proporcional de lista aberta. Mas eu acho legal a gente pensar o que é que significa esse proporcional e essa lista aberta. Eu vou falar aqui, assim, bem rapidamente, de acordo com o que vocês, porque tem muita coisa que eu quero falar do funcionamento em si, mas que parte aqui do sistema eleitoral por conta da proporcionalidade. Muitas pessoas reclamam de como é feito as eleições para o legislativo, que esse proporcional confunde o eleitor, que da forma como está, confunde o eleitor não sabe quem vota, não sabe por que é eleito, não sabe, mas a existência de um quociente eleitoral, que é o grande mistério da eternidade em todas as eleições para o legislativo, ele tem um sentido. Ele não está lá para dificultar e para confundir eleitor, não é exatamente isso. Essa ideia do quociente eleitoral é para garantir que exista representação proporcional. A gente pode questionar como o quociente eleitoral é construído, questionar a fórmula, né? Que recentemente eu vi até o Sérgio Abranches falando numa live, ele falando exatamente isso, que esse quociente eleitoral precisava ser adaptado. Ele não aprofundou muito e eu confesso para vocês que eu também ainda não fui procurar como seria essa adaptação. Mas ele existe para que essa representação proporcional seja garantida. E o que é proporcionalidade? Esse quociente vai dizer o mínimo de votos que um partido precisa ter para ser representado. Para ter representação na Câmara, nas assembleias, na Câmara Federal, isso eu não estou contando o Senado, que é majoritário. E ser proporcional para que um maior número de interesses coletivos tenha representação institucional. Essa é a ideia da proporcionalidade. É lista aberta porque não tem o que a gente chama de lista aberta, é a lista dos partidos, né? Agora vai começar a ficar mais claro com essas novas regras que estão valendo a partir de agora, porque não tem coligação. O partido para o legislativo não coliga mais, não pode mais se unir a outros partidos. Então, o partido por si só, o PT, o PSDB, no legislativo eles vão concorrer só eles. Eles precisam atingir o número mínimo de votos válidos. Então, se ele atingir 2 vezes os votos válidos, esse mínimo, ele tem direito a 2 cadeiras. Se há 3 vezes, ele tem direito a 3 cadeiras, né? Então, isso começa a ficar menos difícil de ser entendido. Menos difícil, mas ainda vejo que muitas pessoas têm dúvidas, né, nesse período. E a lista aberta são os candidatos dentro do partido, não tem a preferência do partido, né? Na Alemanha, que funciona como lista fechada, a lista deles é assim, se tiver tendo direito a uma cadeira, é o fulano de tal que está no 1, que é o primeiro que vai entrar, né? O segundo que vai entrar vai ser Beltrano. Na nossa lista aberta, significa que é aquele maior número de votos dentro da legenda, dentro do partido. Então, ela é construída na própria dinâmica eleitoral, o que, de certa forma, tem uma concorrência intrapartidária, porque para a formação dessa lista, você precisa concorrer com outros da mesma legenda. Né? Então, assim, esse é o espaço dos jogos. Mas aí, para falar de uma forma assim, um pouco mais simples, o que é que a gente precisa entender? Que existe um jeito de governar, ou seja, uma atuação, uma forma de resolver as demandas cidadãs, a forma de resolver as demandas coletivas. Existe um sistema partidário, que é a forma de participar desse governo coletivamente, com interesses mais ou menos próximos e programados, e um sistema eleitoral que é quem é que vai governar.
né? Que é quem vai participar dessa representação aí no legislativo, né? Tem o clássico também, que a gente escuta bastante, que é o legislativo, é mais próximo representa o interesse da população, enquanto o Senado é uma casa que vai representar os interesses da unidade da federação e que por isso é majoritário, é o mesmo número de senadores para todos os estados, o número de deputados muda de estado para estado, né, porque depende da população, quanto de população tem. Então, se você pensar que o São Paulo tem maior população do que alguns estados do norte, então vai ser proporcional, a representação ela vai ser proporcional ao número de eleitores dos estados na Câmara Federal. Então, aqui o meu destaque é, então, como para o que eu comecei falando, né, assim, a gente vai falar mais de como movimentar essas regras formais, as regras formais e as estratégias em seu uso, né, não seria exatamente isso, você tem um manual, você tem as regras do jogo, você sabe como é que você vai descartar cartas, pegar mais ou formar alguma sequência de cartas importante, e você escolhe estratégias para fazer isso, né? Quais são as estratégias que você vai utilizar dentro dessas regras que estão colocadas. E é um pouco disso que eu vou falar mais agora, e foi esse o motivo de eu ter escolhido o texto que eu escolhi. No sentido, pensando nesse sentido da representação proporcional, se a eleição é proporcional para que exista representação proporcional ao número de interesses, né? A ideia seria essa. Temos uma formação de bancadas partidárias, né? A formação depois da eleição, nós temos as bancadas partidárias, ou seja, o que se chama de bancadas são os deputados, os vereadores, que estão compondo uma dimensão coletiva, vão agir juntos, em teoria, agir juntos, que é uma disciplina, e aí aqui o disciplina partidária é exatamente uma obediência partidária a esse acordo coletivo, esse interesse comum, essa discussão interna. E nós temos, dentro dessa formação de bancadas, ainda tem uma outra dimensão, que são as maiorias e as minorias, né? As maiorias, essa formação de maiorias e minorias vão ser coalizões, que a gente chama de coalizões, e que a gente fala que a gente pode entender como combinações possíveis, né? Mais uma vez, fazendo, né, a menção a jogo, é pensar, se você tem um naipe de um baralho, você imaginar que aquilo ali é uma bancada partidária, e que você tem outro naipe de baralho em menor número nas mãos. Como é que você vai articular isso? Quem é que sai, quem é que fica? Se tem combinações possíveis entre os naipes, no caso seriam entre dois partidos diferentes, se é possível de ser feito no poker, né? Você pode ali ter essa dimensão de combinações diferentes, de diferentes naipes, né? Então, como é que você vai fazer essa formação das maiorias e das minorias? Isso entra dentro de um cálculo de estratégias de possíveis vitórias, um jogo para ser ganhado, né? De perdas e de ganhos. Então, essas combinações possíveis, elas vão fazer a composição dessas coalizões. E aí, essas coalizões, elas são, inclusive, discutidas como em termos de o termo presidencialismo de coalizão, né, que é as coalizões formadas para agir em apoio ou estar de acordo com o representante do executivo, né? O que é que isso significa? Para além do legislativo, tá? E isso é muito importante, porque às vezes a gente pega o presidencialismo de coalizão e coloca só na dimensão do legislativo, da atuação do legislativo. Mas essas coalizões, elas também são colocadas em termos de formações de ministérios e secretarias,
certo? Então, quando a gente fala de presidencialismo de coalizão, é tanto uma negociação, uma formação dessas coalizões pela essa distribuição de pastas ministeriais, secretarias, esses acordos, e aí vai primeiro escalão para ministérios, segundo escalão para secretarias, e isso já é uma forma de iniciar a formação de coalizão no legislativo. E por quê? A gente fala que o presidente, que essa é a regra, tem um poder de agenda. O que é esse tal desse poder de agenda, né? É ele que tem a possibilidade de pautar, de dizer o que é que vai acontecer, o que é que vai ser votado, qual é a proposta que vai ser votada, mas tem outras especificações desse poder de agenda, que eu também vou falando ao longo da apresentação, mas o poder de agenda, ele é tão importante que o executivo se torna o principal agente informacional. O que é esse informacional tão complicado? As informações. O agente informacional, ele vai dar as informações sobre a política que está sendo proposta, sobre a política pública que está sendo proposta. E quem propõe pode utilizar como estratégia guardar algumas informações ou colocar tudo na mesa, né? Então, esse é um poder muito forte, o poder de agendar, porque ele vai estar segurando as informações. Ele vai ser o agente que vai informar ou não. Ele vai ser o principal agente informacional para o legislativo. Então, o presidencialismo de coalizão, ele vai funcionar dessa forma. Eu vou explicar um pouquinho mais o informacional já. Mas o presidencialismo de coalizão, então, essa grande coalizão, ela é feita tanto em termos de pastas ministeriais, formações de secretarias, como também dentro do legislativo para formação das maiorias. E aí, acho que foi muito curioso, eu lembro que acho que foi em 2015, foi a primeira eleição de presidente da casa, né, dos presidentes das casas, aqui eu vou dar o exemplo da Câmara, que eu vi ser tão comentada. Acho que pela proporção que estavam tomando de redes sociais, de mídias, né? Então acaba com uma expansão aí de uma discussão de espaço público. E os presidentes da casa passaram a chamar um pouco de atenção, principalmente porque o Eduardo Cunha depois ele fez um movimento muito interessante. Não estou aqui atribuindo julgamento de valor, mas ele foi um bom jogador como presidente da Câmara, porque ele começou a construir essa presidência antes, como deputado da casa, participando da mesa diretora, movimentando os atores políticos. Então, ele já começou a fazer essa formação antes de ser eleito presidente da Câmara. E ele conseguiu ser o presidente que foi ao ponto de travar a agenda do executivo, e aí, lembrando, o executivo tem poder de agenda. O Eduardo Cunha conseguiu travar a agenda do executivo, da presidenta Dilma Rousseff, com o uso das regras, porque ele sabia como usar as regras de forma estratégica, né? Então, o que é que o presidente da Câmara faz? Primeiro, ele pauta a agenda do executivo, ele apresenta a agenda do executivo e coloca na pauta. Ele é responsável pela negociação da composição da mesa diretora, né? Então, os possíveis relatores, os secretários, quem articula é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele vai mobilizar as prerrogativas regimentais. É ele que vai articular toda a parte das regras formais. E aí, mais uma vez, lembrando, nós estamos falando de um jogo. Então, tem as regras formais e as estratégias que são utilizadas nesse jogo. Aí temos mais outros 2 espaços, né? Que é o jogo, para acontecer esse jogo. Como é que os agentes são mobilizados? Tem a dimensão de liderança da bancada e tem a dimensão das comissões. Quem são as lideranças? As lideranças da bancada, a liderança partidária. E essas lideranças vão formar o colégio de líderes. O colégio de líderes é a coisa mais
curiosa, porque é lá que tudo acontece. E não é aberta, as reuniões não são abertas, né? Então, assim, a gente não tem muito acesso à reunião do colégio de líderes. Então, as lideranças, elas fazem essa negociação no colégio de líderes, não quer dizer que está todo mundo tramando o mal da humanidade, não é isso. Mas ali é que acontecem as principais negociações, né? E essas negociações do colégio de líderes são levadas para as suas bancadas, são levadas para as comissões. As comissões, elas têm um critério regimental de representação proporcional, mas ele não é obrigatório. Daniela, é super importante ser do colégio de líderes, porque é quem está articulado. Tanto, e não pode ser qualquer pessoa para ser líder, não pode ser qualquer deputado, porque tem um legislador que a gente chama de o legislador mediano, que é aquele que não tem muita informação do funcionamento, não tem muito acesso às grandes negociações, não tem todas as informações. Seja porque não tem tanto acesso aos ministérios, olha a importância dos ministérios no presidencialismo de coalizão, ou porque não tem tanto, enfim, está preocupado mais com a questão da conexão eleitoral, de estar ali acompanhando a sua base eleitoral, de estar ali atuando com sua base eleitoral, né? Então, ser do colégio de líderes não é só importante pessoalmente para o líder, como é para o partido, porque é essa liderança que vai negociar as comissões. Dá um exemplo, no colégio de líderes é negociado se vão deixar partidos da minoria, que não estejam em bloco, né, porque a minoria ela se constitui como um bloco para poder ter acesso a alguns espaços institucionais. Mas quando não está em bloco, um exemplo na Comissão de Reforma Política, que era uma comissão especial, o que eu mais via era negociação para o PSOL fazer parte, porque o PSOL tinha 1 ou 2 deputados na época, então não teria direito a fazer parte da comissão especial, mas eles negociam no colégio de líderes de alguém do PMDB, à época era PMDB, alguém do PMDB que tinha direito a muitas cadeiras, ceder para o PSOL. E garantia aí a pluralidade de interesses em disputa. Então, a liderança é que vai fazer isso, a liderança é que vai se posicionar, a liderança é que vai tentar articular. E se você pensar que existe relatoria, presidência da comissão, que existe proposições, que existem vários outros níveis de usos regimentais e de atuação e formas estratégicas de atuação, ser líder é muito, muito, muito importante para o partido, não só na dimensão pessoal, mas para o partido, para o governo e para a oposição, né? As comissões, elas, teoricamente, elas obedecem essa representação proporcional, e eu digo teoricamente porque, como eu exemplifiquei, às vezes é necessário ter outro nível de negociação para que tenha mais ou menos participação, né? Se for uma comissão de um debate que propositalmente se queira que alguns partidos fiquem de fora, então isso aí pode ser utilizado também. Não aconteceu, normalmente deixam porque acaba sendo minoria, então eles deixam. Não tem, olha a expressão que eu utilizei, eles deixam, né? Eles como é que deixa? Os líderes, eles acabam fazendo essa negociação, né, das comissões. As proposições, elas sempre passam pelas comissões. A Daniela falando aqui, é importante deixar claro isso, porque é uma divisão dentro do Congresso. Quem faz parte da mesa diretora, do colégio de líderes, das comissões, é aqueles que nunca participam de nada, além de ir para a tribuna. Pois é, mas aí tem quem participa, mas normalmente quem vai para a tribuna está em alguma comissão de seu interesse, né? Porque o que é que acontece? Tudo bem, são 513 deputados, né? Nós temos em torno de 23, 25 comissões, né? E aí, se você for distribuir isso proporcionalmente, mesmo fazendo a média, é muito deputado dentro de uma comissão só, né? Então, a comissão, ela tem um número mínimo de 3, e eu esqueci qual é o máximo agora, mas também para não ficar ad infinito discutindo, que a comissão, ela vai discutir o mérito da proposta, ou seja, se a proposta faz sentido ou se ela não faz. E uma forma de fazer sentido, se for o caso.
certo? Então, ela vai discutir o mérito da questão. Então, se você imaginar alguns que têm mais proximidade com pautas que são ligadas aos animais, então ele vai dar prioridade a isso. Só que quando eu falo animais, eu posso estar falando aí de pecuária também, tá? Eu não estou falando só dos pets, eu estou falando da pecuária. Então, eles vão dar prioridade a essa comissão. As outras não vão ter tanta necessidade, eles não vão sentir essa necessidade de participação, né? Então, tem essa questão aí das comissões, que elas são permanentes e temporárias. Eu botei aqui permanentes 23, mas eu vi outro dado que era 25 e eu não conferi. Aí eu estou sendo bem honesta, dizendo, não sei se são 23 ou são 25 que estão como permanentes, e tem as temporárias, que aí vai depender da proposição mesmo, não tem número certo, não tem de acordo com o que está se buscando discutir, né? Existem alguns deputados que, de fato, estão preocupados em fazer que a política pública chegue aos seus locais de representação, né? Aos seus eleitores, seus possíveis eleitores. E aí, por mais que pareça um interesse eleitoreiro, com muitas aspas aqui, ele entende que não é só a manutenção dele na política, mas é também uma forma de dar satisfação para o eleitor, né? Então, os entendimentos são diversos. Eu lembro em 2003, uma votação, uma das grandes votações que deu problema interno no Partido dos Trabalhadores foi porque o João Friday era deputado federal e ele se absteve na votação de reforma da Previdência. E aí foi uma grande confusão, porque era Obrigada, Fábio, 25 comissões. Então, era uma grande confusão, deixa eu até corrigir aqui. Era uma grande confusão, porque ele se absteve e era para ele ter votado contra. E ele ficou naquela, mas, olha, é porque eu não sabia como era que eu precisava voltar para a minha base, para saber como é que minha base queria que eu me posicionasse, porque ele ainda fazia parte do PT e o PT estava um pouco dividido. Então, ele queria saber o que ele ia fazer com isso. Ele ia aprovar uma reforma que estava vindo do governo, ou ele ia ser contra essa reforma que estava vindo do governo, se o governo era do PT, né? Então, tinha ali uma complexidade na escolha do jogo, qual seria a cartada, que você fica um pouco, né, sem saber exatamente, realmente, você fica, não, é interesse eleitoral? Não, ele voltou para os eleitores dele, né? Então, tem uns que priorizam tanto as suas pautas que realmente não participam de outras coisas. Isso vai ser um legislador mediano, né? Que aí ele vai realmente votar e vai acompanhar votações em plenário, né? Porque as proposições das comissões vão para plenário, algumas vão para plenário, se tiver algum nível de discussão, precisar ter algum nível de discussão, ou emenda constitucional, se alguma alteração, alguma proposição que precise de formação de um quórum maior de deputados. E aí, quando chega no plenário, esse legislador mediano vai ter outros agentes informacionais, outros agentes que vão passar essa informação. Mas, de certo, ele vai ver qual é a proposta que vem, a primeira informação é a que vem ali do executivo com o poder de agenda. Na comissão vai avaliar o mérito, né, que passa por outra comissão, que é a de Constituição e Justiça, que para poder ser efetivado ou não. Então, quando a gente fala desses fundamentos informacionais, é um nome muito bonito. Eu passei para vocês um artigo que ele é um capítulo desse livro aqui. Os Fundamentos Informacionais do Presidencialismo de Coalizão, do Fabiano Santos e do Alcir Almeida. Eu não achei o livro em PDF, mas o artigo deles que eu passei para vocês, ele trabalha bem essas questões. O deputado mediano seria o baixo clero.
É, eu acho que o deputado mediano, porque assim, o baixo clero é quem se abstém O baixo clero totalmente. não seria menos que o mediano, não, Paula? Eu acho que é menos que o mediano. Eu Sim. já ia fazer essa. O baixo clero, ele é muito. Ele está quase de passagem lá. O baixo Ele está clero ali só. é como era o Bolsonaro durante grande parte da vida dele. Exatamente. O Ele estava ali de Tiririca, passagem, o tiririca, né? sabe? Então, Ou não, seja, você não é nem ouve exatamente. falar, inclusive, né? Ele está lá, Uhum. mas nem aparece muitas vezes, né? Então, O assim, muitas vezes mediano, não fala na tribuna, né? Eu acho que o mediano é um isso. pouquinho melhor aí do que isso Ele aí. é um pouquinho melhor, porque ele pelo menos ou vai pela uma disciplina partidária, ou vai com o interesse das bases eleitorais, mas ele vai ter uma participação um pouco mais ativa, né? Então, o mediano é que tem mais ou menos todas as informações, é que ainda tenta acessar informações completas sobre a proposta. O baixo clero, não. O baixo clero, ele vai ver ali, é, vai medir o que é que a opinião pública vai dizer, vai medir, vai ficar ali mesmo quase de passagem, né? Mediano, pois é, aí o mediano a gente vai ter que encontrar um termo, eu vou tentar pensar que daqui para o final eu tento no outro termo, para a gente classificar esse mediano. Porque de repente a gente pode inserir na linguagem dos jovens esse mediano, né? Dizer que ele, não, ele é um médio. O médio é bem médio, ele não é pouco. O baixo clero é pouco. Né? Se a gente pensar de muito médio e pouco, o baixo clero é pouco. O mediano, ele está ali, né? Ainda está fazendo alguma coisa, né? Ele ainda está ali participando em alguma medida. Né? E, então, é exatamente esse mediano, o que a gente fala desse legislador mediano, a base para a gente entender é exatamente esses fundamentos informacionais, que vocês vão falar na linguagem para os alunos de as informações, como as informações circulam na ação legislativa para poder aprovar ou não proposições. Né? Aí a Mona Lisa dizendo aqui, revela o do mediano, isso, é interessante porque revela essa complexidade a níveis de atuação, que tem a ver com esse acesso à informação, não só acesso ao interesse. Exatamente. Porque ele vai entrar nesse cálculo da complexidade. Se a gente pensar em termos de jogo, ele não é o jogador que tanto faz estar ali. Ele quer ganhar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui como é que eu, pelo menos, consigo acessar as informações, como é que eu vou mobilizar algum interesse, peraí, que também não é assim, deixa eu ver se eu vou me articular com o meu partido, com a minha bancada, se é melhor eu ficar quieto, ele ainda vai ter alguma ação, ele não vai ficar totalmente indo, esperando que as coisas aconteçam ao seu redor, né? As informações para as proposições, ela vem de algum lugar, né? E aí o Fabiano Santos e o Alci Almeida, eles falam que eles usam a caracterização para o nosso Congresso, né, que o nosso Congresso ele é reativo. Existe um Congresso ativo, existe níveis de Congresso ativo que tem uma complexidade de comissões, de regras institucionais muito maior, né, para poder mobilizar essas proposições. O reativo, ele reage. E ele reage a quem? Ao poder de agenda do executivo, né? Então, nosso Congresso, ele vai agir conforme a agenda do executivo. E aí a Dani está dizendo, a atuação leva um tempo, de chegar no legislativo, conhecer as regras, isso, se inserir, exceto no caso daqueles que chegando, leva um tempo para entender o jogo e aprender e aprender a jogar o jogo. E aí, então, imagine que todos esses, tanto esse que chega para conhecer as regras, se inserir, os outros que chegando, já querendo entender tudo e saber como é que faz, todos esses eles vão agir primeiramente, e eu vou dizer por que o poder de agenda é tão forte,
é a agenda do executivo. O que vem do executivo faz com que os deputados reajam, né? Porque uma das prerrogativas do executivo é poder colocar em regime de urgência. Colocou em regime de urgência, acabou. Acabou, que eu digo, o prazo dos deputados para votar, ele fica tão estipulado que, se eles não votarem, tranca a pauta. Só podem pautar qualquer outra coisa depois de votar o que está em regime de urgência, o que está em MP. Mas eu vou chegar já lá para explicar mais devagarinho isso. Né? Então, o nosso Congresso, ele é reativo. Por isso, e aí, em torno desse reativo, nós temos essa formação de coalizões. E o nosso parlamentar, ele depende das informações, segundo o Fabiano Santos e o Alcir Almeida, processadas de fora do âmbito do legislativo. Como assim de fora? Porque ou vem do executivo, ou vem do judiciário, vem de outros agentes, né? Então, quando a informação vem desses agentes, o nosso Congresso reage. É o momento em que o nosso Congresso reage para responder, para agir, para mobilizar. Então, a pauta é construída de acordo com essas informações que são processadas de fora, né? Então, para exemplificar, é como se a gente fala assim, até um exemplo, assim, um pouco bobo, é quando você diz assim, é porque vocês professores, nós professores, a gente diz assim, não foi a decisão, não foi exatamente do colegiado de professores, já veio da coordenação. Já é para fazer assim, porque veio de fora, já veio de outra gente, não é a gente aqui, eu não vou construir isso com vocês, é uma decisão que já veio, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? Então, é pensar nessa dimensão de que existe uma autoridade que coloca a forma como apresenta, coloca a obrigatoriedade de que a agenda seja prioritária, né? Pelas próprias regras regimentais, pela Constituição Federal. Então, o Executivo tem esse poder de agenda fora do Legislativo, e as informações estão com ele em termos de estratégia, das consequências, né? Então, existem algumas abordagens, né? Essas abordagens, em termos de aprofundamento teórico, não é bem esse o meu objetivo, mas é para a gente compreender a ação, como que esses agentes, como os parlamentares vão agir, quando a gente não dá tanta relevância ao partido político. Existem duas formas de ação dos parlamentares. Uma distributiva, que é o quê? De acordo com seus eleitores, né? Não necessariamente personalista, mas de acordo com o interesse do seu local de votação, com o orçamento que vai ser liberado, com a política pública que é mais seu interesse, que você sabe, que o deputado sabe que vai chegar na sua região, né? Que o parlamentar sabe que vai chegar para a sua região. Então, é mais distributiva, né? De distribuição desses recursos e dessas ações e dessas políticas. Existe a informacional, que são as comissões especializadas, só que essas comissões especializadas, elas exigem uma expertise muito, muito grande, porque é um fluxo de informações detalhadas para passar. Então, quando a gente não coloca no cálculo da ação os partidos políticos, né, como um coletivo que vai organizar ali o jogo, nós temos essas duas ideias, né, de estar de acordo com sua base eleitoral, ou estar de acordo com informações de comissões muito especializadas. Quando a gente coloca os partidos como movimentando essas ações do legislativo, a gente já tem conflitos e a construção de conflitos e de coalizões ligadas a uma ação coletiva, né? Vão representar a tomada de decisão de eleitor? Vão representar isso, representar essa tomada de decisão do eleitor, porque vincula a dimensão partidária, que o eleitor votou no partido, né, e não apenas no candidato individual. Essa dimensão do partido também coordena o comportamento dos parlamentares,
porque vai ser de acordo com aquela liderança, com aquela bancada que está vinculada a um projeto político, mas tem um desgaste, que é um dilema, que é o desgaste, porque na hora que desgasta o partido, na hora que desgasta por qualquer votação, qualquer posicionamento ou estratégia que não seja muito elaborada, o partido, ele fica descredibilizado frente aos eleitores, né? Então, tem essa dimensão de ação. Então, a gente vai falar aqui, resumindo, em termos de distribuição, distributivos, que é a conexão eleitoral, informacional, que é o fluxo de informações, e a relevância dos partidos. São esses 3 pontos para a gente explicar de estratégia. Então, é assim, explicar que os parlamentares têm como estratégia a conexão eleitoral, a informação, ou seja, fazer uma ação muito especializada, o programa partidário coletivo, essa perspectiva coletiva, de ação coletiva. E aí vem essa ideia do presidencialismo de coalizão e o informacional. O executivo, ele é o primeiro a propor e o último a aprovar. Então, veja por que ele é um grande agente informacional e por que ele pauta a agenda. Né? Se você pensar no fluxo da propositivo, então o executivo traz a agenda e tem prerrogativas para isso. Quando ele não traz, ele é o último a aprovar de qualquer forma. Então, de alguma forma, ele está dentro desse processo decisório com um grande poder de decisão. Né? As comissões, elas vão funcionar como agentes informacionais do plenário, né? Só que aí tem outros detalhes que eu vou explicar também. Então, o executivo está nesse fluxo de pautar a agenda, as comissões, elas vão reunir as informações sobre uma política, sobre a política que está sendo pautada, e vai levar para a maioria do plenário, né? E aí, por que isso acontece? Porque buscar informação dá trabalho, né? Imaginem o que é construir uma pesquisa, o tanto de trabalho que não dá para a gente conseguir reunir informações e compreender o que é que essas informações querem dizer. E aí, lembrem, eles estão preocupados também com a parte da conexão eleitoral. Eles podem dizer assim, peraí, eu não estou entendendo como é que isso vai chegar aqui lá no meu estado, na minha região, para os eleitores. Então, buscar informações dá trabalho, né? Realmente é um custo alto para o legislador, que às vezes, de fato, precisam estar junto às suas bases. E aí você diz assim, mas porque uma coisa que eu aprendi, assim, a Daniela até começou falando, né? Você diz, porque o deputado só trabalha poucos dias na semana. O que deputado trabalha porque ele precisa voltar aos seus estados. Os parlamentares precisam voltar nas suas bases para poder saber o que é que vai propor. Uma das grandes questões nas comissões é assim, peraí, o que vocês estão apresentando aqui, a gente precisa voltar lá na Assembleia, conversar com os deputados estaduais e ver no meu estado como é que é isso, né? Tem que fazer essa discussão no meu estado. Aí, o que se vê naqueles plenários vazios não corresponde à realidade. Não corresponde porque tem uma correria no corredor e, dependendo da pauta do dia, as comissões estão assim, ó, de gente trabalhando. Aí fica, de fato, os deputados falando lá, né, colocando, apresentando suas posições, até porque quando abre a pauta do dia, é muito engraçado, porque quando abre a pauta do dia, já tem um bocado de gente inscrito, e aí eles vão lá, falam durante 5 minutos, correm para as comissões, eles fazem parte de mais de uma comissão, então, às vezes, eles têm que estar em 3 comissões diferentes. De manhã, já passaram por inúmeras reuniões, e aí tem uma reunião do líder com a bancada, tem reunião dos líderes, então, assim, são muitas articulações. Não é à toa, aquele monte de esteira rolante não é à toa. É uma coisa, assim, intensa,
É uma coisa intensa. Quando você pensa que não tem nada acontecendo, é porque você não sabe onde é que está acontecendo alguma coisa. Você não encontrou ainda. Você perdeu a agenda, dormiu no ponto. Porque cansei de sair. Todas as votações que eu fui, principalmente reforma política, que era algo que os deputados queriam travar a pauta mesmo, eles queriam bloquear, queriam deixar para depois. Eu saí de lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, hospedada na casa do povo, morrendo de vergonha de chegar de madrugada. E não tinha, era esse horário mesmo, porque era muito intenso. E eles ficavam, e muitos deles eu via mais cedo. Né? Eu chegava de manhã muito cedo e saía muito tarde. A Daniela ainda ia procurar as entrevistas, né? Eu não conversei muito com os deputados, eu conversei com alguns assessores e com os consultores, porque eu queria saber como era que aqueles relatórios estavam sendo construídos. Desculpa, gente. Né? Porque eles justificavam que o problema era no relatório, mas o relatório era aprovado na comissão. O meu cachorro está conversando com o vizinho, desculpa. E eu não sabia porque era que no plenário não era aprovado, se na minha cabeça já tinha sido tudo articulado. Não combinaram na comissão? Como é que chega no plenário e descombina tudo o que aconteceu? Né? Então, essa busca de informações é algo que demora muito tempo, né? Demora muito tempo e às vezes não vale a pena para o legislador, né? No Congresso Brasileiro, a gente tem, isso aqui tudo eu já falei, eu só estou reforçando, né? Os elementos dos incentivos eleitorais personalistas, a influência do Poder Executivo. Não há incentivo, isso aqui é uma coisa muito importante. Por que não há incentivo institucional para esse componente de informação, informacional? O poder de agenda é dos líderes partidários, quando não é, quando está no legislativo. São as lideranças partidárias que vão estar à frente dessa agenda e de como é que eles vão negociar essas agendas. Por mais que a gente ache que são os mesmos, nunca tem renovação, ou, na verdade, não tem muito incentivo de reapresentação no legislativo, ou seja, se especializar em ser legislador. Normalmente, bons parlamentares, alguns bons que eu diga de participação e que estão lá, eles têm outras ambições políticas que vão voltar para seus estados, ou para ir para o Senado, ou para disputar executivo. Então, acaba que não temos agentes, não temos tantos deputados que estejam no nível de conhecimento das informações e do fluxo das regras, que consiga mobilizar. Quem era que tinha? O Eduardo Cunha. Né? Eduardo Cunha tinha uma grande especialização, acho que ele estava no 4º mandato, mais ou menos, e bem participativo, né? Então, ele tinha uma expertise muito grande. Outro que tem, o Marcelo Castro. Marcelo Castro é deputado há muitos anos. Ele era do MDB, hoje ele está na Rede, salvo engano. Na Rede. Tem que jogar no Google para saber. Marcelo Castro, ele era o que mais, eu acho que ele era o deputado que mais participava de comissão de reforma política, de tanto que ele se especializou nessa busca por informações, né? E é um deputado que a gente não vê, assim, não escuta tanto falar. Aí, Jonas está perguntando, nesse caso, há uma diferença nessa especialização entre Senado, 8 anos, e Câmara? Com certeza, Jonas, com certeza. No Senado, a discussão, ela é muito mais informacional. No Senado, o aspecto informacional, ele é muito mais forte, né? E tanto pela quantidade de anos que fica, esses 8 anos, de compreender essas regras do jogo e etc., como o Senado tende a ser de atores que já têm algum caminho, né? Alguns parlamentares que já têm algum caminho na política, que já têm algum nível de articulação política. Aí a Fernanda diz que já realizou entrevistas pela USP, na Assembleia Legislativa do Ceará, uma loucura. Imagine a Câmara. Passei meses. Teve um deputado que só atendeu porque achava que era da Folha de São Paulo, e não Universidade de São Paulo.
A cara de desapontamento quando eu esclareci. Fernanda, é desse jeito. É desse jeito. Sabe quem foi muito, muito ótimo comigo? Foi o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, ele foi assim, porque o Ronaldo Caiado, ele é um agente informacional com especialização, né? Não é porque, assim, né? E ele abria as portas para, assim, foi muito tranquilo mesmo acessar ele. Exatamente. Quando é jornalista, eles gostam um pouquinho mais. Vai dar uma matéria boa, né? Então, é isso mesmo. O desapontamento. Como eu passava pouco tempo lá, então, por demandas pessoais minhas mesmo, né? Então, é pro fantástico. Eu acabei achando muito prático e foi um caminho muito legal também, foi conversar com os consultores que tinham acompanhado o fluxo informacional. Era eles que me explicaram como era que eram feitos os estudos, como era que os deputados tinham acesso, que tinha vezes que os deputados pediam sobre uma determinada matéria para um consultor e depois ele não queria nem ver qual era o resultado, ele só queria era colocar lá como proposição, né? Então, assim, tem uma série de detalhes que é muito curioso de se ver, né? Assim, fora que todo lugar lá no Congresso, acho que a Daniela vai lembrar disso também, todo lugar lá é lugar para a gente ter informação de tudo. Eu fui no departamento de notas taquigráficas, eu tive tanta informação, e não estou dizendo só porque eles me deram as notas taquigráficas, mas porque eles saíram contando, assim, a vida de muitos parlamentares, né? Então, tudo acontece em torno disso, tudo bando de fuxiqueiro. Tudo. Eu não acho ruim. Eu, como pesquisadora, não acho ruim, não. Não, Jonas, a taxa de reapresentação é de permanência no legislativo como parlamentar. A reapresentação é ficar no legislativo. Porque normalmente eles têm outros incentivos, né? Os parlamentares querem tentar uma prefeitura, querem. Um exemplo. Se ele estuda de quanto tempo ele ficou como deputado estadual, quanto tempo ele ficou como deputado federal e já está buscando o executivo, né? Assim, volta para a cidade para tentar o cargo do executivo. Tem mais incentivo para tentar essas carreiras locais do que para ficar, né? Então, tem essa questão de estratégia mesmo, né? E aí, desse componente informacional, a prerrogativa do executivo acaba sendo um fator dificultoso aí para incentivar que os parlamentares tenham acesso, queiram acessar essas informações, e as audiências públicas é um custo de oportunidade. Por quê? Porque chamam especialistas, né, que defende, outro que não defende tanto para falar, e só vai quem chamou. Só vai quem chamou. O deputado que chamou, o partido do deputado que chamou, eles vão estar lá ouvindo os especialistas, né, o que tem um interesse mais direto. A comissão toda não vai. Uma das coisas mais, assim, na época que estavam discutindo a cota para mulheres na comissão de reforma, na comissão especial, foi muito esquisito, porque eles escaparam, os deputados escaparam dizendo assim, como é pauta das mulheres e só as mulheres podem falar, então faz sentido eu estar lá para ouvir. Olha, então cadê o fluxo informacional? Cadê o incentivo de participação desses deputados? Né? Então, assim, mas e aí, como é que acontece? Aí o agente informacional vai ser o colégio de líderes, porque as mulheres fazem a proposta, levam para o colégio de líderes, o colégio de líderes debate e negociam entre eles e orientam suas bancadas. Então, assim, você fica meio que, né, pensando realmente de onde é que vem essas informações para a aprovação, né?
E aí, o relator, o papel do relator é um papel muito curioso, eu descobri lá na prática também, né, como eu estava falando, principalmente nas comissões, porque eu vi que o relator, ele dava um direcionamento e um perfil ao projeto de reforma que estava sendo apresentado, né, então, e eu fui tentar entender por quê. O que é a principal coisa, o primeiro elemento não é por uma questão formal. Não está lá dizendo que o que o relator disser é o que vai ser proposto, efetivamente, tal. É a forma como se negocia, a forma como se cria um fluxo dessa negociação. O tempo das comissões depende da urgência, o poder do relator não é formal, é de coleta e transmissão das informações, então ele que vai coletar e transmitir. E aí, lembre, ele vai transmitir e deixar muito claro conforme a sua estratégia, né? Se ele for totalmente a favor, pode ser que ele vai ter incentivo para transmitir mais ou menos informações. Se ele for totalmente contra e for algum parecer, alguma informação que seja a favor, talvez ele guarde. Então, assim, depende muito do resultado esperado, do resultado que ele espera, né? O parecer do relator, ele é submetido a alterações, ele pode ter novos prazos, novos relatores, e eu vi isso acontecer na Comissão de Reforma Política, que foi graças ao Eduardo Cunha, que ainda não era presidente da Câmara. Eles sugeriram, o relator era o Henrique Fontana, do PT, foi a proposta de 2011. Eles sugeriram tantas alterações que estourou o prazo da comissão. No que estourou o prazo das comissões, eles estabeleceram um novo prazo. Quando o novo prazo chegou, que já foi para ir para plenário, com as modificações, que foi mais de um ano depois, 2 anos depois. Quando chegou em plenário, o que foi que a oposição fez? Nós não conhecemos esse relatório, não sabemos nem de onde foi que ele saiu, isso não foi discutido em termos de comissão, então, obstrução. Aí pronto, acaba tudo. Né? Então, assim, veja que foi um uso realmente estratégico, porque uma das propostas do Henrique Fontana era o financiamento público, né? Completamente público, sem nenhum financiamento privado. Tinha uma cota para mulheres de 50% de mulheres. Era um negócio, assim, bem mais modificador, né? Em termos de estrutura. Então, eles fizeram o quê? Não vamos dizer que não nem que sim, vamos só, né, deixar que minguar, esquecer, passar. Então, quando chegou em 2013, que foi para votação, não tinha o que ser votado, porque ninguém conhecia aquele projeto. Alguns ainda argumentavam assim, não foi isso que a gente discutiu naquela comissão lá atrás, não, viu? Então, assim, ficou perdido, né? Como sequência informacional, de fluxo de informações, o legislador mediano recebe a proposta e aí ele tem certeza, né? O relator vai coletar as informações para apresentar um parecer e os legisladores, né, os parlamentares vão decidir sobre o projeto, se aprovam ou se não aprovam, né? Esse, em teoria, é o fluxo. E aí vem os aspectos que são considerados nesse fluxo. O que é que o relator vai definir como um agente informacional? Como é que ele vai agir? Quando os pontos não são alinhados ou totalmente coincidentes, ele pode omitir informação, né? Para a tomada de decisão ser menos favorável desse parlamentar mediano. Ele pode agir de acordo com a qualidade da informação, colocar a sua preferência a favor ou contra e possíveis enviesamentos. E a expertise e o grau de instrução, ou seja, se ele já tem algum conhecimento sobre o assunto na qualidade da informação, o que é que ele vai revelar e se a comissão tem conhecimento, que ainda tem isso. Porque ele não pode só emitir a informação sabendo que a comissão tem outros parlamentares com expertise. Então, veja como esse cálculo, ele é realmente muito dependendo da discussão, dependendo de quem está formando, dependendo de quem está
atuando, né, desse legislador mediano. Não estamos falando baixo clero, estamos falando do mediano, que é aquele que ainda diz assim, peraí, explique isso direito, que não tá muito bem explicado. E a qualidade da recomendação. Ele pode recomendar com uma contraproposta, né? Então, ele vai procurar tudo que contradisser aquela proposta e informar. Ele pode recomendar totalmente contra, né? Mas ele pode recomendar totalmente contra também para fazer menos esforço para ter informação. Se ele for totalmente contra, ele vai dizer assim, olha, não, nada disso faz sentido, não tem informação sobre o assunto, né? No plenário tem várias etapas, né? Tem a etapa de discussão, né? E aí tem a sequência de fala, que é isso que a gente estava comentando. O autor da proposição fala, aí tem o relator, tem o autor do voto separado, o autor da emenda, o deputado contrário e o deputado a favor. Só que nisso aqui, lembrem-se, são 513 deputados. Então, vários podem falar contrário e vários podem falar a favor, certo? Né? Então, tem um tempo de fala, enfim. Qualquer deputado pode apresentar emenda, né? Ou alguma proposta de modificação, né? Se ele apresenta, aumenta o tempo de discussão. No regime de urgência, esse RU aqui é regime de urgência. As emendas da comissão, emendas de comissão, o quinto de deputados precisam aprovar, né? Então, ali é outra forma de mobilização. Então, essa etapa da discussão é uma etapa que nós temos o porquê das autorias, temos o parecer do relator, e cada um com 5 minutos de volta. Aí vocês ficam imaginando aí, né? Tem quem propôs, tem quem deu o parecer, aí vem o deputado diz assim, mas peraí, eu quero votar uma emenda separada, tem uma coisa aqui que eu acho que tem que ser modificada, então isso vai para uma votação em separado do projeto, porque é apresentado o projeto como um todo, e aí o presidente pergunta, nós vamos votar tudo junto? Aí, às vezes, tem um cristão parlamentar que levanta a mão e diz assim, não tem uma coisa que eu estou questionando nesse projeto. Isso acontece, às vezes, por uma discussão, um debate, ou para travar a pauta, para obstruir e fazer com que tenha tanto tempo de discussão, tanto tempo, que todo mundo desista de discutir. A votação, ela pode ser ostensiva, simbólica ou nominal, né? Simbólica é quando diz assim, todo mundo concorda com isso? Quem discorda, levanta a mão, e está todo mundo ali num consenso. É uma produção de consenso, uma espécie de grande consenso. Ou nominal, né? Quando tem nominal, até essa ideia pode ser solicitada dentro dessa votação simbólica, se disser assim, não tem consenso, o presidente não tem consenso. Se o líder disser que não tem consenso, um líder de alguma bancada disser que não tem consenso, eles podem ir para a nominal para fazer a contagem direitinho dos votos, né? E tem a votação secreta, que é em alguns casos específicos, como perda de mandato, só lembrei desse exemplo da perda de mandato agora. Então, tem as estratégias da votação nominal, estratégia de adiamento, e tem a votação em bloco de emenda ou destaques. E aí, o destaque em voto separado, é um recurso, é uma cartada muito importante. Por quê? Porque esse DVS, ele vai bloquear ou modificar as proposições, né? Ele aumenta o número de elementos para serem votados, porque ele diz assim, eu tenho um destaque a fazer. Na hora que faz o destaque, é um novo estudo, é uma nova proposição ali no plenário, né? Então, é mais uma coisa para ser votada. Quando se coloca mais uma coisa a ser votada, precisa de mais mobilização para o quórum. Também, para formar esse quórum. E aí, como é que esse DVS pode ser utilizado? As bancadas, elas possuem esse DVS, sem precisar consultar o plenário, só que aumenta também o custo, a proposição de DVS por deputado individualmente, sem ser
pela bancada, aumenta o custo individual, né? Aumenta o custo individual do deputado, ao mesmo tempo que o líder da bancada, ele tem maior poder de barganha, porque ele tem, acho que são 4 DVS, ele pode utilizar até 4 destaques, né? Pode ser utilizado recurso de obstrução, né? Então, quando você vê um líder dizendo assim, o partido X, que é o partido dele, vota por obstrução, então não vai computar para efeito de quórum, né? O líder anuncia, articulado com a bancada, né? E esse é um recurso muito utilizado, a obstrução. E aí, normalmente, quando um líder faz a obstrução, ele já combinou com outras bancadas, que é para diminuir a possibilidade de quórum de votação, né? Então, é uma cartada bem importante essa, que é para poder barrar, né, bloquear a votação da pauta, né? E aí, uma questão que eu escutei, não sabia, eu demorei para entender, era das MPs, por que tem tanta MP, né? Porque a votação da MP é uma forma de barganhar com o legislativo, né? Por quê? Porque a MP, ela tem um prazo de 60 dias, que é renovado, mas que após o 45º dia, tranca a pauta, não pode votar mais nada. Só pode votar depois que aquela MP for votada, né? Só pode votar outra coisa que não seja MP depois que aquela for votada. O que é que acontece? Normalmente se inicia a votação pela Câmara. Se tranca a pauta da Câmara, tranca a do Senado. Paralisa o Congresso até que seja votado, né? Então, consequentemente, a MP é um recurso do Poder Executivo para impor uma agenda de votação. Porque na hora que ele propõe, necessariamente ele sabe que tem um prazo para ser votado, né? E aí a agenda vai seguir, então, esse calendário das MPs. Quase acabando. E aí tem as minorias políticas, nesse jogo todinho. Tá, mas isso aí tem uma formação de maioria, mas como é que faz com as minorias? Pode se constituir um bloco, porque se constituindo como bloco, tem mais condições de usar os recursos institucionais. Por exemplo, os DVS. Os DVS, eles são por bancadas, né? E aí, o custo é muito alto para um ator individual. Como é, então, que como bloco se pode se posicionar para criar um DVS, para poder usar esse recurso individualmente e o custo não ser tão alto, né? Então, o bloco das minorias, ele se organiza para poder ter acesso a alguns mecanismos institucionais e conseguir mobilizar alguma pauta que não seja da maioria, né? Não seja dessa coalizão majoritária, né? Então, consegue posição institucional, tem a oportunidade de influenciar decisões de políticas setoriais, né? Forma esse bloco da maioria e possíveis frentes parlamentares. As frentes parlamentares ainda são um outro caso, porque, assim, as frentes parlamentares, normalmente, muitos deputados assinam sem saber o que é que estão fazendo, o que é que estão assinando. Frente parlamentar é um negócio que, assim, passou na frente, você vê só as listas passando das frentes, né, durante o plenário. Concorda ou não concorda com essa frente parlamentar? Aí, assim, então, é um negócio muito impressionante, né? E aí, quando você pensa assim, projeto de iniciativa popular. Projeto de iniciativa popular existe se você tiver um número X de assinatura e se tiver um deputado que consiga fazer essa articulação dentro do Congresso. Se não tiver, não anda. Se não tiver, não anda.
E aí, se não tiver esse... não, mas aí a frente parlamentar, tá bom. Aí você conseguiu que um bocado de deputados colocasse como frente e apresentasse esse projeto como frente parlamentar. Se não tiver quem encaminhe, quem articule, quem negocie, quem mobilize regimentalmente, não anda. Ele fica esquecido, até porque tem algumas outras prioridades, normalmente relativas à agenda do executivo, né? Então, eu falei que só, acho que faz o quê? Eu não sei nem quanto tempo faz que eu estou falando, né? Mas, de um modo geral, foi isso que eu trouxe para apresentar, para dizer assim, como é que é essa mobilização das regras, quais são essas regras. É muito difícil a gente pensar em como explicar isso para jovens. A ideia que eu consigo pensar e a linguagem que eu consigo pensar é de jogo, né? A gente pode aqui trazer uma dimensão de jogo político, mas se a gente trouxer elementos de jogos, se a gente conseguir observar como são as estratégias de jogos, talvez seja uma linguagem que fique mais palatável, né? Porque chegar a dizer DVS, obstrução, existem recursos institucionais que os deputados utilizam para travar uma pauta ou para movimentar uma pauta. Quais são os espaços desses movimentos? Nós temos comissões e nós temos plenários, né? Quem é esse relator? É aquele que vai dar um parecer a favor ou contra. E ele informa os outros deputados. O que não coletou as informações, mas está até interessado nessas informações. Mas como foi ele que coletou, ele vai botar o que ele quiser. Ele vai informar o que ele quiser. Né? Então, é um recurso bem estratégico ter um relator, que embora normalmente obedeça à representação proporcional, às vezes é escolhido sem necessariamente representar essa proporcionalidade. Vou dar um exemplo. Na reforma eleitoral, na mini reforma eleitoral, que foi aprovada assim, pelo Cunha em 2015, que algumas dessas regras começaram a valer em 2016, estão vindo para agora como a cláusula de desempenho individual nas eleições. Quem começou fazendo como relator foi o Marcelo Castro do MDB. Só que o Marcelo Castro do MDB, ele tinha um outro estudo especializado que ia de encontro ao que o Cunha queria apresentar. Então, o que foi que ele fez? Ele cavou para o Marcelo Castro não ter tanta... ele esvaziou, ele conseguiu articular um esvaziamento das reuniões da comissão e trocou de relator. Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Né? Então, veja, teve uma troca de relator aí, segundo o presidente da casa, porque ele não estava... E às vezes era dito isso, o Marcelo Castro não está conseguindo articular. Então, vamos trocar aqui o relator. Né? Então, veja que tem aí a relatoria, ela tem uma importância, porque ela vai levar o eixo informacional para os demais deputados, né, que não estavam participando nas comissões, né? É um jogador importante, um relator é um jogador importante. Enfim, acho que por enquanto é isso, acho que eu vou esperar então os comentários, as perguntas, né, para a gente pensar aqui formas didáticas de conversar com os alunos também, né, construir mais vias para isso. Né? Obrigada. De antemão, já agradeço. Obrigada, Paulo. Foi ótima a sua exposição. Eu acho que dá uma boa ideia do que é, né, assim, o Congresso, principalmente a Câmara de Deputados, isso aí que você está falando. Eu acho que uma coisa boa também de se mostrar, e mostrar para os alunos, é justamente esse espaço e esses rituais todos que tem, essas regras que tem, porque assim, passa sempre uma imagem, e eu acho que nesse sentido, e vai ser a minha pergunta para você, o Congresso não faz muita questão de explicar para o eleitorado
como é que ele funciona? Foi uma coisa que sempre me angustiou muito, porque assim, eu sempre fiquei muito reticente com toda essa campanha contra a política, contra os políticos, certo? E contra as instituições, isso desde que eu era da graduação. E eu sempre ficava prestando atenção, né, nos índices de confiança, naquelas pesquisas que o Latino Barômetro faz, para medir o grau de adesão à democracia, aos valores democráticos e à política em geral, e sempre ficava muito angustiado que o Congresso Nacional aparecia sempre como algo, né? Essa coisa toda, do senso comum, do deputado que não trabalha, dos vagabundos que só vão para lá na terça-feira e na quinta-feira já estão de volta, né? E assim, quem acompanha o Congresso Nacional, quem pesquisa no Congresso Nacional, sabe que é mentira, isso que você falou, né? É uma agenda extremamente intensa e ainda tem agenda nos seus estados de origem. A minha orientanda, Maria Clara, você fez parte da banca, inclusive você e a Mona Lisa, mostrando como é que se faz uma construção de uma candidatura e como é que eles ganham ou não ganham eleição, e mostra como o apoio que se tem nas bases, que tem que ser construído e que se faz, portanto, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, é fundamental. Mas a minha pergunta é, assim, por que você acha que não há, por parte do Congresso, certo? Esse trabalho de mudar a imagem que se construiu acerca do Congresso. Em todas as manifestações que se fazem em Brasília, as pessoas colocando no Facebook, é sempre aquela coisa de fogo no Congresso, bomba no Congresso, sabe? Então, assim, e nunca houve um trabalho sério mesmo de mudar essa imagem que se tem. Por que você acha isso? Eu acho que há, Daniele, um descolamento dessa arena institucional com um descolamento da arena institucional da arena eleitoral, né? Acho que há esse descolamento, e eu acho que há um duplo incentivo, assim, as pessoas também não, a impressão que eu tenho é que ninguém procura saber como funciona, né? Ninguém tem o interesse de entender como funciona. Não é curioso, porque eu acho que há aí, numa perspectiva assim de reflexão mesmo, para fazer uma outra reflexão, uma dimensão de contra a favor, bem e mal, muito presente, né? E dentro dessa construção de contra a favor, bem e mal, há muitos ideias, muitos padrões, muitos estereótipos que são mobilizados nesse sentido, né? Tudo bem que a gente tem um histórico, porque a história da política brasileira é sempre de corrupção, é sempre de um jeitinho, é sempre de não sei o quê. Esse monte de senso comum, quando se junta, tem esse descolamento, né, do acompanhamento. Eleitor não acompanha transparência, os canais de transparência. O eleitor comum não acompanha. O eleitor mediano não acompanha. Nós não temos um agente informacional, nós como eleitores, não temos um agente informacional direto, né, digamos assim. Não tem o deputado, e é um custo muito alto para o deputado estar o tempo inteiro retornando para o eleitor, né? Imagine se a articulação dele com os seus locais eleitorais, com suas negociações, com suas articulações políticas locais, já é um custo e quase não dá tempo de ser feito, porque são 3 dias lá, né? E de sexta a segunda nos seus locais, nos seus estados. Então, isso é um custo, vai aumentar ainda mais o custo de informação que esse deputado vai levar, né? Para ele, é muito mais fácil dizer está feito ou não está feito. É isso ou não é. Mas a forma de transparência e mostrar como é construída e qual é a relação é complicado, inclusive como estratégia. Porque como estratégia, se ele mostrar todas as cartas que tem para o eleitor, ele está mostrando, está deixando em aberto. A transparência é muito maior.
E eu acho que nesse jogo de ganhos políticos, algumas informações são guardadas, né? Não é porque não é pela relação bem-mal, não é porque eles são do mal, mas por uma questão de estratégia de articulação política mesmo, para construir consenso, né? Pensar que esse jogo é um jogo que existem conflitos para produzir consensos, né? Na verdade, os conflitos vão existir, mas para a produção de consenso. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito mais custoso para os parlamentares informar como é que está sendo construído, como é que estão sendo construídas essas articulações e esses porquês, né? Aí, novamente, esse exemplo que eu falei do deputado João Alfredo, porque fazia parte da minha pesquisa na época da graduação, o custo para ele foi muito alto de informar a base eleitoral. Por quê? Porque era um conflito que ele sabia que a base discordava, que tinha algumas pessoas que queriam que ele se posicionasse a favor do governo e outros que queriam que ele se posicionasse contra. E ele teve um custo muito alto de ter que retornar e explicar por que é que ele tinha colocado em abstenção, né? Então, eu não estou falando custo alto só das idas e vindas, mas até da própria mobilização dessa base, de aguentar o conflito que está sendo discutido ali naquela base eleitoral, quais são as divergências que tem para produzir um consenso para levar de volta para se posicionar. Então, leva muito tempo, acaba que isso é construído de uma forma mais lenta. E, além disso, a gente também tem esse elemento de que os eleitores, após elegerem seus candidatos, meio que abrem mão, já está eleito, quem entrou, nem sei se o meu entrou direito, mas já está eleito, não tem mais nada que eu possa fazer, vamos ver o que é que acontece. Então, tem um compromisso cidadão, e eu vou falar isso com todo cuidado, porque eu não estou falando de cidadão de bem, né, assim, não é isso, mas tem um compromisso de cidadão que também é custoso dentro do dia a dia individual das pessoas, né, dentro das condições de sobrevivência, imediatas de sobrevivência, em que tem um ritmo de subjetividade para o trabalho, um ritmo de construção das suas vidas pessoais, como é que ainda acompanha, como é que faz para acompanhar tão de perto o trabalho parlamentar, né? Saber quais são essas questões. Só quando é algo que atinge muito, senão vai nos 40 caracteres, vai na foto e vai no cartaz contra a corrupção, né? Estou lendo aqui. Tá, certo, só de ser gravado. O Fábio ainda falou, me lembra que o Ricardo Boechat ajudava muito nisso, em espalhar que é um bando de vagabundos e tal. Pois e aí é curioso, porque aí eu acho que também tem um papel, assim, do efeito midiático, né, assim, de como é que isso é apresentado. Então, com todas as ressalvas que eu tenho, em alguma dimensão, a Gabriela Prioli, ela tem tentado falar de uma forma mais didática, né? Eu tenho várias ressalvas então, em alguns discursos, mas a gente, ela tenta explicar como é que acontece, como é que as instâncias são colocadas e como é que funcionam em alguma medida. Ela não entra, lógico, nessa questão das informações para tirar a incerteza da política pública, né, que é o aspecto informacional que estou explicando aqui, mas e nem estou fazendo um grande elogio, é só dizendo assim que eu sinto falta disso no jornalismo, dessa dimensão de tentar deixar um pouco mais claro como é que as questões técnicas são feitas, né, como é que elas são, quais são os procedimentos. Aliás, eu tenho até achado que os jornais têm tentado, em alguma medida, esclarecer mais, né? Dizer quais são os procedimentos, explicar o que é que vai acontecer, os próximos passos e etc. Mas eu não acho que é suficiente, porque isso seria a gente dizer que todo mundo lê jornal, e não é bem assim que funciona, né? Então, tem um outro efeito aí de retorno que eu, particularmente, fico sentindo falta dessa
desse diálogo, né? Aí o Paulo... Tem o Paulo aqui dizendo, e se eu, parlamentar, digo apenas o que foi feito ou não, posso nomear que fui eu que fiz ou quem escolheu não fazer. Se todos os termos ficarem muito claros, eu preciso admitir que meus adversários trabalham mesmo e não só eu. Eu perco esse imaginário popular como ferramenta para me colocar como diferencial. Isso é um dos perfis parlamentares, né? Assim, que é o quê? É a lógica distributivista do individual, né? Do ganho individual. Então, ele, como até uma forma estratégica de não deixar tudo muito claro de como foi essa movimentação. É uma perspectiva muito interessante essa que o Paulo falou. Se o deputado que trabalha normalmente dentro de uma ideia distributivista explica que o trabalho é coletivo, que tem bancadas, que ele teve que obedecer uma liderança, que ele teve que articular dentro de uma comissão, que ele dependeu do parecer de um relator, ele vai tirar todo o mérito da aprovação. Né? Nesse caso aí, ele está falando muito também da lógica das emendas parlamentares, né? Porque aí as emendas acabam aparecendo como, de fato, como o presente do deputado para a cidade, né? Para uma instituição, para um grupo, né? Para um grupo. Então, é uma cartada que, se ele admitir essa dimensão coletiva, de trabalho coletivo, de que teve longos processos, ele pode retirar aí, exatamente. Só que aí tem uma questão que assim, é uma faca de dois gumes. Porque se criou uma ideia tão feia da política e do político, sobretudo, certo? Que esse político que quer ser o profissional, por exemplo, ele pode ficar completamente à mercê desse eleitorado que não acredita na política, que não acredita nos políticos e que, portanto, pode colocar qualquer outro, que não ele, inclusive. Então, assim, o que hoje nós estamos vendo no Congresso Nacional também é muito fruto desse imaginário que foi se criando e se cristalizando de que ali é um bando de vagabundo. Então, assim, todo esse discurso antipolítica, antissistema, também tem muito a ver com essa falta de reação do Congresso de derrubar ou de construir uma outra imagem sobre si mesmo, né? Então, assim, e aí nós ficamos vendo isso, né? De fato, uma série de deputados que nem eram para estar ali mesmo, e que são escolhidos, e com votações extremamente expressivas, né? É exatamente isso mesmo, Daniele. Esses deputados, às vezes, que é por isso que uma das coisas que eu até pontuei da reapresentação ao Congresso, essa reapresentação, ela representa, não é só a questão de ter um novo mandato, mas é a ausência de uma expertise que, inclusive, saiba explicar como é que funciona, né? Que saiba explicar. Eu acho muito curioso, assim, é uma coisa que eu acho muito curiosa mesmo, todo o trabalho que o Eduardo Cunha conseguiu desenvolver como presidente da Câmara, e que começou anterior, sabe? A forma como ele conseguiu articular foi de quem tem expertise regimental, tem expertise das regras e sabe como articular. Articular, por exemplo, com interesses regionais, que é o que o Jonas está falando, perguntando aqui, como é que o aspecto regional entra na escolha de quem ocupa funções importantes. Entra em formas de articulação, de tipo de apoios, de negociação de apoios em termos de políticas públicas. Os deputados normalmente tentam compreender o que é que eles querem de informação dessa incerteza. Existe uma proposta de emenda, uma proposição de política pública, ele quer saber como é que isso vai atingir o seu eleitor, né? Então, dentro dessa pesquisa distributivista, acaba que o regional vai importar. Por quê? Porque quem ocupa função importante precisa estar em diálogo com as regiões para saber quais são as demandas locais, né? Para ver como é que são as demandas locais. Então, para atender às demandas locais, é interessante que existam deputados que tenham articulação política com poder de barganha, né?
poder de barganha. Então, a gente vê que o Guimarães, por exemplo, ele foi líder do PT na Câmara durante, sei nem dizer, desde sei nem dizer desde quando, até sei, mas eu precisaria exigir um esforço de memória um pouquinho maior, né? Então, assim, pensar quem são essas pessoas, quem são esses líderes e por que eles ocupam, tem uma dimensão de fortalecimento regional? Tem porque o Guimarães consegue ter um diálogo com o partido nacionalmente, né, dentro desse exemplo que eu estou dando. Tem o diálogo com o partido em termos de Estado e consegue barganhar o que for propositivo para a região, né? Então, ocupar essas funções são importantes para poder trazer o poder de barganha para as localidades, ao mesmo tempo que ocupar essas posições é benefício individual. Eu tendo a achar que é muito mais coletivo do que individual. Coletivo no sentido de ou regional, ou demanda local, ser liderança para poder conseguir ter mais força de bancada e de alinhamento, de participar das articulações e das negociações no ponto inicial, que é lá no colégio dos líderes, porque o ponto inicial é lá o colégio de líderes, né? Então, ele pode pautar em alguma medida, ele pode chegar no colégio de líderes e dizer assim, olha, tem pauta tal que vamos ver como é que a gente constrói aqui, como é que a gente vai fazer, qual vai ser a sequência dessas pautas de mobilização, né? A Ana Cristina diz, vi um comentário onde defendia que o voto no Brasil deveria ser distrital. Você concorda? Ana Cristina, eu tendo eu não acho o sistema eleitoral do Brasil ruim, porque na hora que a gente traz um sistema distrital de divisão, porque assim, as oficiais, o distrito oficial são os estados, né? Se a gente pensar em termos estaduais e para federal. Na hora que a gente divide em distrito, a gente elimina o voto ideológico. A gente tira pautas ideológicas e que precisam ser discutidas nessa dimensão, né? E não apenas dimensões de localidade. O que foi que eu observei em termos dos deputados estaduais, que foram eleitos em 2006 e em 2010? Existem circunscrições eleitorais informais dentro do estado do Ceará, e eu sei que tem experiências do Paraná também assim, e sei e no início eram as bases que também era assim, que fica essas circunscrições informais, que eu chamo de informal, eu adoro esse termo informal, mas eu acho que é porque diz muito do jogo político, aí eu fico usando o informal várias vezes. E aí, o que é que significa isso? Candidatos de um mesmo partido, eles não disputam na mesma região. Né? Eles tendem a dizer assim, não, fulano de tal vai para a vizinha. Eles tendem a não disputar entre si, em termos de conexão eleitoral, né? Em termos de território, né? Então, acaba que ou ganha um partido ou ganha outro mesmo. Então, o que se espera do distrital, em alguma medida, já é construído pelos partidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é algo que eu estou até tentando ver como é que eu vou fazer isso agora nas eleições municipais de Fortaleza, que é ver se os candidatos de um mesmo partido estão concorrendo entre si pelos eleitores. Porque, às vezes, as pautas, principalmente nas esquerdas, elas são muito próximas, né? Que aí vem as mulheres, público LGBTQI+, vem a discussão racial. Então, assim, são pautas que são muito próximas e que isso acaba... Será que isso divide voto? Né? Assim, isso é bom porque atinge o quociente eleitoral, só que a gente tem um desempenho individual que precisa ter 10% do quociente eleitoral, né? Então, isso aí divide, acaba, né, de alguma forma, gerando esse conflito, né?
Então, eu não vejo necessidade, eu acho que a discussão não é o distrital. A discussão do distrital, ela está atrelada à necessidade de uma lista fechada. Qual é a lista fechada? É aquela que o partido já diz quem é o primeiro que vai ser entrar, o segundo que vai ser entrar, o terceiro vai ser entrar. Se a gente bota uma lista fechada, a gente acaba com essa disputa entre correligionários, né? Entre as pessoas dentro do mesmo partido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como é, a gente não tem nem... Não, nós, eleitores, não vamos saber como é que essa lista vai ser construída, porque ela vai ser construída pelos militantes do partido, pela direção partidária, né? Então, é um assunto, assim, bem complexo e que eu não, por enquanto, eu não vejo, eu não consigo ver ainda uma grande necessidade de alteração para ser distrital, não. Pondero várias coisas, mas não. O Fábio dizendo aqui que era o Eduardo Cunha era um gênio, era. É um gênio, né? Não morreu, então é um gênio. É bem... Acho que até ser preso faz parte do jogo. Fez parte do jogo, da estratégia. Fernando fala uma expertise que dê efeito, que demonstre que saiba jogar o jogo, usar os discursos para mobilizar seus objetivos, sejam elas meramente eleitoreiras, particulares ou de grupos. Talvez por isso a ideia de que um outsider tenha servido para os eleitores no geral, de que o tal político não seria alguém que joga o jogo. Parece sempre o velho Maquiavel na cabeceira. Ou então o Franco Mondoroso. É isso mesmo. Mas, assim, eu acho que essa explicação do outsider tem em outros movimentos também, né? Eu acho que eu estou muito tendendo, e eu acho que é o que a gente vem conversando no Le Pen, a buscar, a não se agarrar num fator só para explicar o acontecimento político, porque senão a gente acaba caindo numas verdades intelectuais ou verdades explicativas que não alcançam, de fato, a complexidade, né? A gente pensar com o outsider é interessante porque responde a esse antissistema. Mas aí não teria outro outsider? Não teria outra pessoa que pudesse fazer esse jogo? Por que foi com essas determinadas características? Com as características que tem o Jair Bolsonaro, né? O que eu acho mais curioso é realmente essa coisa de movimentar, né, de ser realmente estratégico, que é essa leitura do Maquiavel da dimensão da realidade, como mobilizar essa realidade que está em termos de estratégia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito curioso que as pessoas queiram um político que não é político, sabe? Essa dimensão de rejeição é sempre eu costumo, quando os meus alunos vêm com muita força contra a política, eu pergunto o que é política para eles, né? A minha resposta, eu disse assim, eu não sei responder porque, assim, como assim a política é feia, boba e chata? Né? O que é política? Que política você está falando, né? Pessoal do curso de administração, eu digo, peraí, toda empresa tem uma política da empresa, é essa política que você está falando, você vai ser contra essa política também? Né? Então, qual é a política que você está falando? O que é o bem? O que é que vai? O que é que a gente vai entender? Você quer entender como é que as regras são construídas? Porque entender como as regras construídas não invalida o posicionamento da pessoa, né? Não invalida ele gostar ou não gostar de X ou Y, dele preferir o outsider, não invalida. Agora, entender o jogo para pelo menos sair da dimensão de rejeição total, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante, que foi o que ao longo da reforma política eu senti, e aí eu vou dizer, até por mim mesma, eu acho que o que eu senti foi, se falava de transformar um sistema, de fazer mudanças no sistema, mas em algum momento o sistema para de ser construído. A gente sabe de verdade do que é que está falando, por que existe essa regra. Eu brinco dizendo que as placas existem por algum motivo. Se tem uma plaquinha amarela dizendo cuidado piso molhado, ela está ali por um motivo. Não, professora, mas às vezes colocam e o piso nem está molhado. Talvez tenha um buraco.
Talvez é para marcar o local que a pessoa que estava varrendo, disse assim, eu varri até aqui, daqui para lá não varri ainda, é só para me lembrar. Mas está ali por um motivo. Qual é esse motivo, né? Assim, qual é o motivo da regra? Qual é o motivo da placa, da existência dessa placa? Eu acho que isso é importante, a gente saber esse motivo, que é o que é esperado. É isso que é a informação, é isso dos agentes informacionais. Saber o que é que pode se esperar dessas estratégias, quais são as estratégias possíveis e quais são os efeitos esperados, os objetivos finais, né? Pensar, como você mesmo disse, mobilizar os objetivos, como o Fernando falou, né? Mobilizar esses objetivos, pensar qual é o objetivo final, né? Pensar o objetivo final, vai chegar na minha localidade? Esse aqui é um parlamentar mediano. Ele quer saber se vai chegar na localidade dele, porque ele ainda está preocupado com isso, né? Ele ainda está preocupado com isso, né? Ai, acho que é isso. Não sei se eu respondi, se eu falei, às vezes eu falo muito e não respondo nada, aí vocês perguntam de novo. Alguém mais tem alguma questão, gente? Bom, acho que não. Então, muito obrigada, Paula. Acho que foi muito bom. Deu para entender como é que funciona, né? E, claro, vocês que são professores da educação básica vão saber como traduzir isso, né? Fazer essa transposição didática para o ensino médio, né? Eu acho que sempre é necessário mostrar a política como ela é, né? Então, assim, tirando essa aura sacralizada e mas também tirando essa demonização que se criou acerca da política e das instituições, né? Então, assim, na medida em que as pessoas vão se apropriando das informações, vão entendendo o jogo, e eu acho que essa questão do jogo é importante, porque faz parte da nossa vida, não somente dessa instituição, não somente da prática desses agentes, né? Na medida que a gente entende isso, né, fica mais fácil ganhar o jogo e fica mais fácil entender as regras do jogo, entender enfim, saber como jogar também, né? Então, é importante para o eleitor fazer também todos esses cálculos, essas reflexões todas, né? Então, já que os meios de comunicação não ajudam tanto quanto poderiam, né, na difusão dessas informações, né, desse conhecimento, porque eles têm, quem é jornalista e que trabalha em Brasília, conhece esse jogo direitinho, conhece esses agentes, conhece quem é quem, né? Então, assim, tem um sentido para não querer levar para as massas esse conhecimento, né? De mostrar como é que a política funciona realmente. Eu quero até tá, uma sugestão que eu faço, eu dou aula para cursos que são muito longe das humanas, né? Então, assim, às vezes tem algumas coisas que são bem complicadas, né? Então, eu dou aula nas engenharias, na administração, e aí um exercício que eu faço são do primeiro semestre, que estão chegando do ensino médio com algumas, com várias resistências, inclusive à política, né? Então, falar de política de habitação é difícil, falar de administração pública é difícil. E aí, o que é que eu faço com eles? Eu faço um jogo, com eles, que é dividir em grupos. E aí eu coloco quem é o poder público, quem é a empresa, eu faço dessa forma bem simples. Quem são as pessoas, a sociedade civil, né? E aí eu pego e escolho um outro grupo que vão ser os jornalistas. E a função dos jornalistas é encher o saco. Não porque eles enchem o saco, não é isso. Mas é fazer pergunta difícil mesmo. Faça todas as perguntas que constrangem, porque vocês vão acabar com a negociação deles. Então, vamos entender aqui quais são os interesses envolvidos, né? Nesse jogo de interesses aqui sobre um determinado ponto, um tema. Então, eu acho que para a gente entender a política também dá certo, porque a gente vai entrar observar qual é o jogo, quais são os interesses que estão envolvidos. Eu acho que colocá-los para jogar, sabe? Eu acho que é entender essa dimensão prática da negociação. Como é que você vai negociar esse ponto, né? Como é que se negocia não só em termos de debate contra a favor, não apenas isso, mas dando para eles o objetivo final deles, e eles têm que traçar uma estratégia para chegar lá,
sabe? Talvez pode ser um caminho, é um caminho interessante, porque a gente entra nessa dimensão das estratégias do jogo, né? E aí vem com a moral da história. E aí eu agradeço demais, gente, demais ao convite. E é isso. Bom, muito obrigada. Foi muito bom, certo? Agora o Bruce decidiu participar da... Não é não? Nós estaremos novamente.